eu tenho uma dúvida, né? Que é uma das coisas que, na minha trajetória profissional, eu nunca passei. Que é uma gestão de crise muito doida, assim, de sujar nome. Eu, graças a Deus, não passei. E tomara que não passe tão cedo, né? E que nunca passe por isso. Mas, assim, sujar nome, não ter crédito no mercado, os fornecedores não te darem crédito porque você está tudo ferrado no SPC, no Serasa e tudo mais. Isso deve ser uma gestão de crise muito complexa. Claro que eu já passei, como você já me ajudou, inclusive, por momentos de descompasso de caixa, fluxo de caixa baixo, problemas financeiros, mas assim, nunca chegamos a sujar o nome, o que acaba virando uma bagunça, né, para gerir. Mas, cara, entrando nesse mérito aí de empresas que estão com problemas financeiros, com uma crise realmente instalada, o que é uma falência? E, de fato, eu não sei, eu estou te perguntando isso porque eu tenho essa dúvida. Pô, a gente já ouve falar de concordata, a gente ouve falar de falência. Aí agora a gente ouve, eu tenho ouvido falar bastante, que tem aumentado inclusive os casos de recuperação judicial. O que é o quê? O que são esses mecanismos? É a mesma coisa? Não é? Me dá um overview desse cenário aí de cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde ir, o que faz? Bom, vou te explicar de uma forma generalista para dar tempo da gente entrar na vida real. Se for falar só então vamos lá. Disso aí, já dá o podcast inteiro. Né? Primeira situação, concordata não existe mais, era a lei antiga da recuperação judicial. O que existe é a recuperação judicial. Recuperação judicial é um benefício do próprio governo. Por que eu falo benefício? Porque um dos princípios, o objetivo dela é estimular a economia. Então não é ruim, não é bom que uma empresa quebre. Por que existe a lei da recuperação judicial? Para dar chance da empresa recuperar. Porque a empresa recuperando, ela gera emprego, ela paga tributos. Então, existe essa essência por trás disso. E paga, inclusive, os credores. Por mais que dá um bypass lá, pedala a dívida, mas uma hora paga. Então, um exemplo clássico, a empresa deve 50 milhões. Ela entrou em recuperação judicial. Primeira situação que vai haver é o seguinte, é você fazer um plano para você homologar na justiça e provar que essa empresa ela é economicamente viável, esquecendo o passado, economicamente viável. Daqui para frente... E o que sobra, você vai fazer um plano para que o que sobra você conseguir pagar em X tempo, com X tempo para iniciar, onde é que você faz a Assembleia dos Credores, coloca todo mundo lá, eles aprovam e a empresa continua viva. A Assembleia do Credor é basicamente todo mundo que você está devendo entra nessa reuniãozinha. Todo mundo que você está devendo entra nessa reuniãozinha, tem um administrador judicial que ele ajuda a liderar, ele auxilia, ele é auxiliar do juiz, na verdade, né? E também é o fiscal do juiz que vai fazer essa gestão ao longo do tempo. A recuperação judicial ela é saudável. A partir do momento que não há fraude, de que não há crime falimentar, do cara desviar patrimônio e coisas do tipo. Então, ela é totalmente saudável e ela faz bem. Mesmo que para o credor seja ruim, credor quem você está devendo seja ruim, por quê? Porque ele vai começar a receber lá na frente. Um dinheiro que ele estava contando com agora. Um deságio alto para ele começar a receber. Não, Ricardão, vamos falar o nome, pô. Não dá nada a falar. É a Americanas, pô. Americanas passou isso. É informação pública. Inclusive, cara, sabe que eu vi ontem? Que a Casas Bahia entrou em recuperação extrajudicial. Que é já tipo uma prévia da recuperação judicial. E aí todo mundo tá falando na internet também. Então, cara, você falou que... Peraí, então voltando na Americana, você falou que teve um amigo seu... Nós temos história aí que a gente vai falar da vida real aqui de fornecedor que se lascou. Da Americanas. Que se lascou, porque assim, o que acontece? Eles pegam todo o valor do passivo, né? Eles alongam esse passivo, colocam uma regra e tudo mais e dá vida para isso. Ou seja, a empresa vai ficar viva, mas sacrifica muitos fornecedores, tá? E outra, se o fornecedor às vezes não tem caixa, mano. E aí tem algumas regras, porque quem sofre mais é exatamente o fornecedor, porque dívida tributária não entra, entendeu? Dívida tributária não entra nessa questão. Não entra na recuperação mas judicial. Mas aí o que acontece? O cara vai ter que pagar. Ele tem que pagar. O governo é espertão, então. E, inclusive, tem que apresentar muitas vezes a CND. Porra, então o governo é espertão. Ele foda-se o credor e ele não. Deveria ele também entrar. Aí, Lula, tá tirando, hein? Nem é ele, né? Mas enfim, porra, mas é verdade, o governo é espertão. Sempre, né?
É. O Estado sempre é Não, esperto. porque, porra, o Estado cria lá um mecanismo para favorecer as empresas, pau no cu dos fornecedores, essa é a realidade, e o próprio governo, que muitas vezes a grande dívida é dele, não parcela, porra.